estamos iniciando mais uma semana de café, pão e fé. E hoje, nessa segunda-feira, queremos falar, não só hoje, mas na semana inteira, sobre a Semana Santa. E para isso um pouquinho explicando o que é a Semana Santa. É uma tradição religiosa cristã que celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela se inicia no domingo de Ramos, que foi ontem, que celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E termina com a morte e ressurreição do Senhor, que ocorre então na sexta-feira, sepultado, e fica no sábado e no domingo de manhã, domingo de Páscoa, ressuscita. Nessa semana, ele entrou em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Passou os seus últimos momentos com os discípulos, instituiu a Santa Ceia, foi crucificado e ressuscitou. Essa semana foi muito importante, porque foi aí que Jesus completa e cumpre a sua missão de salvar o mundo. Domingo de Ramos, a entrada triunfal. Nesse dia, Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, e sobre isso Mateus escreve no capítulo 21, versículo 8 a 9, assim: da grande multidão que ia com ele, alguns estendiam as suas capas no chão, e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. A multidão aclamou Jesus como Messias, o Salvador prometido por Deus. Ao fim do dia, Jesus saía de Jerusalém e foi dormir na cidade vizinha, em Betânia. Bem, na segunda-feira, hoje, no caminho para Jerusalém, de Betânia para Jerusalém, Jesus amaldiçoou uma figueira. Escuta o que Marcos escreveu sobre isso, capítulo 11, 12, 13 e 14, que diz: no dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia para Jerusalém, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira que nunca mais ninguém coma das suas frutas, e os seus discípulos ouviram isso. Depois, Jesus entrou no templo, expulsou os mercadores, e veja que o Evangelho de Marcos, capítulo 11, 15 e 17 diz: quando Jesus e os discípulos chegaram em Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim. Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, mas vocês transformaram num esconderijo de ladrões. Quando voltou para Betânia, a figueira amaldiçoada tinha secado. Essa é a história. Só um parênteses pequenininho dela. Sabe por que a figueira não tinha fruto? Porque quando ela tem folhas, tem frutos. Quando não tem folhas, não tem frutos. Por isso Jesus foi procurar fruto e não achou, porque ela tinha folhas, mas não tinha frutos. Ela mentiu. E quantas vezes Deus está olhando para a gente, para mim, para você, esperando que mais do que folhas, a gente tenha sinais da graça e do amor de Deus, frutos de uma vida com Deus.
Senhor Deus, abençoe cada um. Dê uma semana maravilhosa, Semana Santa, de reflexão a respeito do grande amor do Senhor em mandar Jesus para ser o Salvador. Fica com cada um, Senhor, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Bem, no café de hoje falamos um pouquinho do Domingo de Ramos, dos acontecimentos. Na segunda-feira e na segunda-feira. Amanhã nós continuaremos a falar dos episódios nos próximos dias. Não perca, Deus tem uma palavra para o seu coração. Não se esqueça de curtir, deixar o seu like e de compartilhar. Que Deus abençoe.